começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com a AM 660, mais um programa Mistérios Revelados especial. Ele é especial porque você é especial e os assuntos também são especiais. Durante a semana, de segunda a sábado, nós temos os Mistérios Revelados, sempre à madrugada, às 4:30 da manhã, que é um programa aqui, líder da rádio, já há muitos anos. Vamos completar logo mais 20 anos de programação, junto à Rádio Tupi, junto à Difusora, junto aqui à Rádio Mundial de São Paulo, que são todas emissoras de um mesmo grupo, e vamos completar 20 anos com esse programa. Praticamente nunca falhou, diariamente, e aos sábados a gente faz um programa especial abrindo os telefones para você, para que você possa perguntar sobre temas metafísicos, paranormais, suprassensíveis, para tudo aquilo que a gente classifica como sendo oculto, aquilo que a gente classifica como sendo sobrenatural, valendo dizer que para nós, dentro dos conceitos realistas, do verdadeiro esoterismo com S, não com X, não é o exoterismo externo popular, mas o esoterismo profundo, espiritual, que nós procuramos passar para vocês. Então, dentro desse conceito todo, o sobrenatural, ele não existe porque ele é natural, ele faz parte da natureza, e tudo aquilo que nós conseguirmos captar através dos nossos 5 sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, ou através de outros meios de percepção ou de captação, ele existe, porque senão a gente não teria captado. E se ele existe, muitas vezes a gente não entende a origem, a gente não entende a razão de ser, como funciona o metabolismo, os mecanismos, mas o fato de não entender não quer dizer que eles não existam. O oculto é infinitamente superior ao conhecido. A gente mais desconhece as coisas e os fatos da vida do que propriamente conhece. Nem a nós próprios nós conhecemos. Sequer sabemos de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e também para onde iremos. A nossa escatologia, a nossa finalidade utérrima, a nossa destinação final. Então, por isso que existem religiões, filosofias, existem achismos, existem livros e mais livros, mas a verdade intrínseca dentro de cada um, somente uma busca pela consciência, pelo despertar de uma consciência que não se prende a dogma, a preconceitos, a religiões, a filosofias e nem a critérios pessoais, mas sim a pura consciência, a pura realidade dos fatos e a pura verdade, é que nós chegaremos a entender todo esse jogo evolutivo. No nosso comando técnico de hoje, nós temos aqui o Tomás. Hoje ele está de verde porque ele está esperançoso ainda do Verdão, do Parque Antártica, chegar numa posição um pouco melhor na tabela e ladear o São Paulo, não é isso? Não é, o Tomás? E o Tomás já disponibilizou os telefones aqui da sua Rádio Mundial. Prefixo paulista 3016. E os telefones do ouvinte, que são 3. 3016, 1766, 1767, 1768. E aí avermelhou tudo, sarampou tudo. E o Tomás já tem um primeiro ouvinte para adentrar aqui diretamente no nosso programa. Alô? Oi, professor. Sim, quer falar? É o Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, professor? Tudo bem, é a sua pergunta? Rapidinho, tá difícil pro Verdão, faltou equilíbrio pro Verdão, viu, professor? Faltou equilíbrio, não, faltou jogador, faltou técnico, faltou capacidade, faltou garra, faltou futebol. Não é só equilíbrio, não, viu? É muito mais. Mas, apesar disso, a gente tem que esperar sempre coisas boas, já que o Palmeiras tem a cor verde da esperança. Né? Tá certo. Professor, eu queria que eu falasse um pouquinho, todos nós, todos os seres humanos, toda a mônada, todos nós temos um som característico, professor, e uma cor. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. E também, se o senhor puder falar um pouquinho, apesar que o senhor está falando bastante em todos os programas, né? Eu vou mudar a pergunta, tá? Sobre a gente meditar sobre as figuras geométricas, professor. Certo. Quadrado, triângulo, ponto, a estrela de 5 pontas. Tudo bem? Ok, tá. Um abraço.
Ok, um abraço, hein? Bom, vamos então à primeira pergunta que você fez, não é? Falar sobre o nosso som oculto, sobre a nossa palavra oculta. Tudo que existe tem uma vibração, e toda vibração ela é provocada através de forças. E existe uma vibração que é a ideia que nos cria. Então, antes de nós existirmos no mundo da manifestação como matéria, nós devemos existir antecipadamente como ideia, porque não existe nada, absolutamente nada, no contexto evolutivo que antes de existir no contexto evolutivo não tenha sido idealizado, não tenha sido criado na dimensão espiritual, que é a dimensão das ideias. Este é o verdadeiro mundo das ideias de Platão, que é o mundo espiritual. E a vibração espiritual da criação das ideias chama-se Forrat. A vibração da criação material nos mundos manifestados, tudo que existe na manifestação, chama-se Kundalini. Então nós temos duas vibrações primordiais. Uma que é a vibração das ideias, que ela é sentida pela cor verde, e chama-se essa vibração Forrat, é uma vibração masculina do Criador, e que as mulheres têm muito mais facilidade de captar, porque as mulheres são geratrizes da própria existência, como as fêmeas também são, e todo o aspecto feminino é a própria representação da Terra como matrizes da própria criação e da própria evolução de todas as espécies e de todos os reinos. Então a vibração primordial que cria tudo chama-se Forrat. E a vibração material que consolida tudo, que faz tudo se precipitar, chama-se Kundalini. E o meio onde tudo isto atua, onde estão as leis, onde estão sedimentados os conhecimentos, a gente chama Prana, que é o meio da vida. Então nós temos três vibrações primordiais. Kundalini, que é a vibração que mantém a matéria existindo, que é a física, Forrat, que é a vibração das ideias, espiritual, que tudo tem que ser antes idealizado no mundo das ideias, e Prana, que representa o meio da própria vida, da existência, onde a vida acontece e a vibração da vida é aquilo que proporciona a existência em si. Então tudo existe, tudo parte, tudo acontece e tudo se precipita através de vibrações. Então, através de Forrat, que é a vibração espiritual, a gente tem a ideia. Através de Prana, que é a vibração da própria vida, a gente tem um meio onde a ideia vai atuar. E através de Kundalini, que é a vibração que precipita a ideia na matéria e que constrói a matéria, nós temos a precipitação material de tudo que existe. Então, nós temos um Forrat, uma vibração espiritual. Cada um de nós tem. Então, por exemplo, meu nome é Ademar. Então, quando você fala Ademar, você está simplesmente se referenciando a uma personalidade. Então, a vibração do meu nome é simplesmente uma vibração que os ouvidos das outras pessoas, e o meu também, percebem Ademar, e pelo Ademar, esta vibração, através do sistema perceptivo sensorial, cria a imagem do Ademar, a ideia do que o Ademar, como radialista, como engenheiro, como homem, como profissional, como qualquer coisa que seja. Mas nós somos referenciados pelas vibrações, a gente conhece as pessoas pelas vibrações, mas esta vibração ela é apenas material, faz parte do contexto evolutivo e do nosso dia a dia. Mas existe uma vibração primordial que deu origem à ideia disso que é Ademar, o meu espírito, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, como uma ideia, ele criou um projeto, ele criou o projeto Ademar, que é exatamente igual esse Ademar que está falando. Então, esse é o Ademar espiritual. E a vibração que cria isso chama-se Forrat. E existe essa vibração. Essa vibração, ela sintetiza toda uma ideia, ela sintetiza toda uma experiência, e ela é o nosso nome oculto, a nossa vibração oculta, que as nossas cordas vocais, infelizmente, não têm capacitação para expressar esta mesma vibração. Mas ela existe. E existem processos onde nós podemos captar essas vibrações e repetir essas vibrações. Então, o que acontece? Se eu repetir a minha vibração primordial, da minha ideia, do meu espírito que criou
todo o projeto do que vai ser o Ademar, cria-se um ser análogo, exatamente igual, exatamente um sósia. Então, através da vibração primordial, a gente pode repetir. Isto é a própria característica daquilo que a gente chama de mônada, ou de unidade de consciência. A mônada é uma só. Então, nós só temos uma mônada na face da Terra, que é a mônada de Melquisedeque. Este ser que se divide múltiplo pela sua vontade, como Ishvara, que é a força da luz, a força da vida, a força da existência. Então, de um ser surgem 7, de 7, 49, de 49 surgem 343, de 343 multiplica por 7, dá 2.401, e assim sucessivamente até chegarmos, não é isso, na população como um todo, onde a gente tem bilhões de pessoas. Então, realmente é uma vibração que se repercute. Esta vibração ela é conhecida como tucuísmo, que é a própria vibração tucuística, que faz a geração dos tipos. Mas como Deus não repete, ele muda esta vibração primordial e faz as personalidades serem diferentes entre si. Quantos chineses existem, né? Quantos habitantes tem na China? Né? A gente tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Não tem dois iguais, a menos que sejam gêmeos de um mesmo óvulo. Então, existe toda uma repetição. Mas o padrão é sempre o mesmo. A figura é sempre a mesma. Não vai nascer o homem de 3 pernas, de 4 braços, ou de 2 cabeças, ou de 3 olhos. Ele obedece a um padrão genético evolutivo. Isso está nos códigos genéticos. Então, tudo isso está na vibração primordial. Então, todos nós temos uma vibração. E se Deus pronunciar a mesma vibração, ele cria no mundo das ideias exatamente um ser igual ao que eu sou. Então existe uma repetição desse ser. E continuando com essa ideia, se ele precipitar usando prana, que é a vida, e transformar a precipitação de Forrati como ideia em precipitação material através de Kundalini, ele cria um sósia, ele cria exatamente um ser, exatamente como eu sou. Igualzinho, sem diferença nenhuma, sem tirar nem pôr. Deus tem essa capacidade, o ocultismo tem essa capacidade, a magia tem essa capacidade, porque todo o universo nada mais é do que uma obra de grande magia, e o grande mago é o Deus, o Criador, representado no arcano 1 do tarô maior, não é isso que é o mago? Então veja que a vibração primordial, ela permite ser repetida através do meio espiritual. Mas para ter uma repetição material, uma vibração material, eu tenho que ter a vibração espiritual, eu tenho que ter Forrati. Então o grande segredo da vibração é Forrati, que é a vibração fria, a vibração verde, a vibração primordial, que permite criar em uma segunda vibração, que a gente chama prana, uma terceira vibração, que a gente chama Kundalini. Isso provê 3 qualidades da matéria, que é Sattva, a vibração primordial, que tudo está vibrando em todas as dimensões. Depois vem Rajas, que é movimento, tudo então tem movimento. E depois vem Tamas, que é matéria, que é a própria precipitação. Então são 3 qualidades. A vibração, que é essa que eu falei, que a gente tem Forrati, Prana e Kundalini, são as vibrações primordiais da própria existência, da própria criação, e as 3 qualidades da matéria, que tudo tem essas 3 qualidades, que a gente chama Sattva, que é a própria vibração, Rajas, que é o movimento, e Tamas, que é a densificação. Então, este é o grande segredo. Então, o grande mistério da vibração é esta. Agora, quanto à cor, a cor, ela o que existe é o preto e o branco, o nada e o tudo, a escuridão total e a luz total. Então, de onde veio a luz? A luz veio das trevas. No princípio eram trevas, e Deus criou a luz. Então, o que é a luz? A luz é exatamente o oposto das trevas. O que é o tudo? Tudo é exatamente o oposto do nada. Então, das trevas vem a luz, do nada vem o tudo. Então, a luz representa o meio da criação. Não existe nada, absolutamente nada, que não seja luz. Tudo que existe na Terra, os automóveis, as pessoas, as máquinas, os equipamentos, tudo que existe no mundo mineral, vegetal, animal, hominal, o que isso era antes de ser exatamente o que é hoje? Isto era luz, porque a Terra, antes de ser a Terra com seus 4 reinos, ter tudo que tem, a Terra era uma parcela de energia eletromagnética que saiu da luz, e que saiu do próprio Sol, e que criou o sistema planetário. Então a Terra, antes de ser a Terra com seus 4 reinos,
os 4 elementos, terra, água, fogo, ar, elementos básicos da criação, ela era luz. Unicamente luz. E essa luz ainda existe na Terra, porque a Terra é oca. E dentro da Terra ainda existe o Sol, que ainda não esfriou a parte do Sol da energia eletromagnética inteligente, que está se transformando continuamente em matéria. Então, dentro da Terra, no núcleo da Terra, no âmago da Terra, nós temos um Sol. A Terra é oca. Porque se ela não fosse oca, ela nunca giraria em torno de si a uma velocidade de 1.670 km por hora. Ela nunca transladaria em torno do Sol a uma velocidade média de 107.300 km por hora. Então, veja, não estaria num dos braços da galáxia girando em torno do centro da galáxia a uma velocidade de 990.000 km por hora. Fora velocidades incríveis, onde o sistema está se expandindo dentro de uma esfera, porque Einstein bateu na trave, Einstein não acertou a teoria da relatividade, ele chegou à conclusão que o universo é curvo. Ele não é curvo, ele é esférico, porque tudo é esférico. Se a gente olhar todas as estrelas de todas as galáxias, todas são esferas. E por que vai ser diferente? Vai ser cubo? Vai ser um trecho? Nada. É igualzinho. Então a esfera é o grande mistério da criação. É o sólido. Já falando da sua segunda pergunta, não é? Já é o sólido que a gente tem que meditar. Qual é o sólido que mais a gente tem que meditar? É a esfera. Qual é a figura que a esfera representa? É o disco solar. Por isso que existe o disco Inca, o disco Maia, o disco dos orientais, dos egípcios, representando o próprio Sol como o disco. Por isso que a carta última do tarô menor e do tarô maior, 22 mais 56 das 78 cartas, a 78ª é o Sol. É o disco solar. Então, nós saímos do Sol e voltaremos para o Sol, né? Então, aí vem esse aspecto. Então, como tudo é centenário, de uma mônada surgem 7, de 7, 40, mais 7 que dá 49, de 49 mais 7 multiplicando vai dar 343, de 343 mais 7 que vai dar o quê? Vai dar 2.401 e assim sucessivamente, né? Isso acontece de forma centenária, e a luz, ela tem o seu aspecto centenário. Toda evolução é centenária, toda a estrutura da Cabala é centenária. Ela tem, a Cabala são 10 sefirotes, mas ela tem uma estrutura centenária dentro das sefirotes. Então, os livros cabalísticos são centenários, o Apocalipse tem 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos maiores, 7 igrejas, tudo é centenário, né? Então, 7 é o padrão da evolução. E como 7 é o padrão da evolução, e a luz é a luz, o negro, né, que é a luz negra, que é o nada, que quando se manifesta é a luz branca, que é o tudo, que é exatamente o oposto da luz negra, é o nada que vira tudo. Então, a luz branca, ou a luz branca em si, ela se divide em 7. E aí vem as 7 cores, que representa o dourado, que é a cor básica, que é a própria luz. Depois vem o violeta, o vermelho, o amarelo, o púrpura, o azul e o verde, que representam as cores ou raios da iniciação e dos segmentos centenários. E como nós nascemos em 7 dias, no mundo 7 dias, ou a gente nasce no domingo, que é o primeiro dia, não é? O último é o sábado, então o domingo é o primeiro, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, então a gente corresponde a um raio. Então aí cada um de nós está focado num raio. Eu, por exemplo, nasci numa quinta-feira, estou ligado a Júpiter, e Júpiter é o raio púrpura, então cada um tem um raio. E esse raio normalmente ele é conectado com o nascimento, que é o raio da criação. Mas isso é uma coisa que erra muito, é difícil a pessoa saber o raio. Por quê? Porque a verdadeira astronomia, a verdadeira astrologia e a influência dos astros na criação, na astrologia, no conhecimento, na lógica dos astros, não é o momento de nascimento que interessa. O que interessa é o momento da concepção. Então, por isso que a astrologia ela leva a erros.
Porque eu tenho que saber o momento da concepção, porque é ali que eu fui concebido, ali que eu fui criado. Eu não fui criado na hora que eu nasci. Na hora que eu nasci, eu vi o mundo, mas eu fui criado na hora que o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe. Então a verdadeira astrologia, ela se fixa aí. Mas é difícil, porque, em média, as pessoas nascem com 9 meses. Mas, às vezes, um dia mais, um dia menos, ainda mais com a cesárea, que permite marcar datas, a gente pode nascer 10 dias, 15 dias antes, ou na data que a mulher quiser, no dia que ela quiser. Tem crianças que nascem prematuras, com 7 meses, com 8 meses, 7 meses e meio, 8 meses e meio, com mais de 9 meses. Eu tenho um filho que nasceu com mais de 9 meses. Então, como é que faz, não é? Então, o nascimento não dá uma data, não quer dizer nada. O que quer dizer mesmo é a concepção. Agora, achar o momento da concepção é complicadíssimo para as pessoas descobrirem. Mas se ela descobrir, aí você vai ver que a verdadeira astrologia, ela é perfeita. Ela dá todas as características individuais em cima dos aspectos setenários, que são planetários, em cima das 7 cores, em cima de 7 impulsos, em cima de todo o jogo setenário. Então, a astrologia, ela tem essa deficiência, porque os verdadeiros astros são no momento da concepção. Só que eles foram trocados e são passados no momento onde a pessoa nasce. E como a gente não nasce sempre com um prazo igual, e esse prazo é diferente, através das cesáreas, através dos prematuros e tudo mais, então a coisa é diferente, né? E fora isso, ainda existe o aspecto da personalidade. Então nós temos os astros que determinam a nossa constituição interna, que são os planetas, como é que é meu fígado, como é que é meu coração, como é que é minha parte sexual, como é que são meus pulmões, mas como é que é, por exemplo, meu sistema digestivo, tudo isso são os astros que determinam. E a personalidade é em cima das tendências do exterior para o interior. E além disso, tem um agregado que a astrologia não examina, mas que existe, que é o temperamento. Porque se a gente pegar gêmeos iguais, eles não são exatamente iguais, embora tenham sido concebidos na mesma data e nascidos também na mesma data. Então, por que eles não são iguais? Porque tem uma alma diferente. Ou seja, a personalidade é diferente. Então a astronomia, ela te determina a astrologia, ela te determina pelos astros as suas tendências de um melhor coração, de um melhor fígado. E normalmente os gêmeos têm muita semelhança nesse aspecto, né? A não ser de desequilíbrios que eles geram nos seus processos individualmente durante a sua vida, né? Aí um tem mais tendência a doença ou não, em cima de sua preferência, do que gosta, do que não gosta, etc. Né? Eles não comem a mesma coisa, mas nem sempre. Mas a influência está aí. Então a gente tem o impulso dos 7 planetas, que dão as características internas, tudo é setenário, e aí vem as 7 cores, que são exatamente as cores do planeta. Então vamos falar as cores para ficar bem claro para você, tá bom? Então a cor do Sol, né, que o Sol é a estrela, mas a gente chama de planeta porque é o corpo de um planetário, que corresponde ao domingo, é amarelo dourado. Depois a gente tem Lua, que é o segundo planeta, a gente sabe que é satélite, mas no ocultismo a gente chama de planeta, porque é o corpo do planetário, é violeta. Marte é vermelho, Mercúrio é amarelo, Júpiter é púrpura, que é a cor cardenalícia dos cardeais. Depois Vênus é azul, e Saturno é verde. São essas as cores dentro da teosofia. O restante são cores de outras funções, de outros aspectos. A gente pega um livro e tem cores diferentes, as pessoas falam cores diferentes, aí a cor de São Germano é violeta, não é? São Germano são 7 cores, né? Que ele representa o sétimo, ele representa a sua totalidade. Ele, na realidade, no raio planetário, ele é verde. No raio da música, ele é violeta. Né? Então, o São Germano como Giannini, não como Paganini, que é uma mentira, mas como Giannini, que é uma verdade, ele era do raio violeta. Né? Como mago, ele era do raio dourado. Como inteligência, ele era do raio amarelo. No aspecto da guerra, na Revolução Francesa, que ele esteve presente, ele era do raio vermelho. Então, aí vem o raio da função também, tá certo? Bom, esse é o ponto. Agora, não deu para falar, você fez muita pergunta, hein, Roberto? Ficou faltando aqui sobre os sólidos, mas para a gente meditar. Mas, voltando na segunda parte do programa, a gente fala um pouquinho disso, né? E abrimos para outros ouvintes também. Rádio Mundial, 660 AM, FM 95,7. Acredita vida.
Estamos de volta para a segunda parte do seu programa. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos. O que a gente tem amanhã, né? Eu terminei o programa falando que o nosso programa é Consciência e Revelações. Não é Mistérios Revelados Especial, né? Eu acho que eu tô meio assim, fora de sintonia, né? Mas Mistérios Revelados Especial é esse programa que passamos aqui às sextas-feiras, é especial porque abrimos o telefone para você. Mas o nosso programa Consciência e Revelações é aos sábados às 13 horas, que vai ser um programa muito interessante amanhã, já convido você. E depois do nosso programa, que termina às 2 horas, das 13 até às 14 horas, nós temos os nossos cursos, palestras, então vamos lá, né? Já pegou caneta, papel? Então vamos lá. O que nós teremos das 15 até às 18 horas? Vamos continuar falando dos mistérios do tarô maior, e vamos falar da lâmina 6 do namorado, da lâmina 7 do carro, né? Então nós estamos detalhando lâmina por lâmina. E olha, você não precisa assistir às 22 lâminas ou às 78 lâminas do tarô completo, onde 22 são as maiores, mistérios maiores, relativos ao planeta, à humanidade, a contextos de forma global ou contextos gerais, concessionais, planetários, galácticos, ou seja lá o que for, ou totais da humanidade, totais da evolução, totais dos reinos, mas também a gente pode falar das experiências do tarô menor, que são 56, 4 vezes 14, que representa as tendências negativas e positivas da mulher e as tendências positivas e negativas do homem, não é? Isso tudo totaliza 22 mais 56, 78 arcanos. Mas se você entender o mecanismo de uma lâmina, se você entrar na essência de uma lâmina, você entra realmente dentro da abertura de um conhecimento fantástico, onde o oráculo, que é a inteligência, que a gente chama inteligências de Vênus, não esse planeta Vênus que a gente tem aqui, mas o Vênus do futuro, que por um saque do futuro, caiu no contexto evolutivo, na Taracamaia, na Guerra dos Céus, no período lemuriano, e que mudou totalmente a genética animal e a genética humana. Então nós temos muito com Vênus. E os grandes avatares, os grandes seres, como mais de 100 manifestações zoroastrinas de Zoroastros, ou de Zoroastros no Irã, né? Antiga Pérsia, a manifestação de Buda, a manifestação que a gente teve de Krishna, a manifestação de Vyasas, mais de 28, e a própria manifestação de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, não é? A gente tem então a manifestação de avataras, que nada mais são do que consciências de Vênus desta realidade. Então a mesma consciência desses seres especiais que sempre conduziram a humanidade há cerca de 280 milhões de anos atrás, na fase lemuriana, até o momento que ficarão até o final da nossa evolução, são consciências de Vênus. Então a consciência que está atrás do tarô são consciências de Vênus. Então, entendendo uma lâmina que seja, qualquer uma que seja, a gente entende o mecanismo do tarô e permite esta comunicação, fazer com que este oráculo, este hierofante, que é essa inteligência que se manifesta através do tarô, que é o portal para que ele possa se manifestar, fale dentro da nossa realidade íntima e interior, dentro do templo que é o nosso corpo, onde faremos pela Eucaristia, com o tarô, exatamente o congraçamento de uma consciência maior. E aí então essa consciência fala, esta voz interior, que é a voz da consciência, que nos reprime, que às vezes a gente ouve, ou que nos avisa, que a gente entende como intuição, não vai aqui, não faça isso, etc. Então isso vai ficar cada vez mais claro. Por isso que é importante fazer o curso independentemente de assistir ou participar de todas as lâminas. Uma que seja é importante. E vamos falar de uma lâmina muito importante, que é a lâmina da decisão, que é a lâmina que permite o contato com essas inteligências angélicas, que é o Arcano 6, chamado de namorado. Aí você vai entender o jogo do Arcano 6, é uma beleza incrível, é uma coisa fantástica, toda a história do Arcano 6, é lindo mesmo. E o Arcano 6 é o caminho, você escolhe os caminhos.
Então é aquele que te leva para a esquerda, para a direita, e ele está muito dentro dos princípios herméticos, não é isso? Então Arcano 6 vai ser o nosso tema de mistérios do tarô maior e do tarô menor. Então aguardo você na Consciência Cósmica, ligue antes, mas pode ir, que realmente a gente sempre consegue vagas, mas para esse curso. Então no dia 22, sábado, amanhã, portanto, das 15 até às 18 horas. Então, Lâmina 6, o namorado, mistérios do tarô maior. Aí você vai entender a realidade do tarô, a verdade do tarô, o mecanismo e como tudo isso funciona. Depois das 18h30, 19h30, a gente tem a prática da meditação concessional. É a prática mais rápida, mais direta para abrirmos os 7 orifícios da sabedoria. Ouvido esquerdo, ouvido direito, dando 2 clarividências de Marte e de Saturno. Olho esquerdo e olho direito, clarividência azul de Vênus. Olho esquerdo, clarividência amarelo-dourada do olho direito. Depois a gente tem a percepção olfativa da narina esquerda, que é emocional, da narina direita, que é mental. Depois o poder da boca, que é Júpiter, aí são os 7 orifícios da sabedoria. E também o despertar da pineal, ou epífise, que permite um conhecimento fantástico, entrar no mundo da criação, no mundo das ideias e também no mundo espiritual. E poderes incríveis para o ser humano. E também o despertar da hipófise ou da pituitária, onde os seus hormônios da pineal, melatonina, da pituitária, tireotrofina, como hormônios principais, ao fluírem na corrente sanguínea, vão mudar totalmente as capacitações humanas, proporcionando clarividências superiores e percepções incríveis. Abrindo 7 orifícios da cabeça, a gente abre o chakra da garganta, que é o chakra de Vênus, e a gente então adquire todo o potencial angélico. Uma vontade férrea e determinante que vence toda e qualquer dificuldade, que é o potencial de Vênus. Depois, uma inteligência fabulosa, que é a inteligência angélica, porque anjo não é um ser, anjo é uma inteligência, então a gente entra nessa inteligência, que é fantástica, uma vontade hercúlea e o poder da palavra, onde a vibração faz tudo acontecer como a gente quer. Simplesmente falando, simplesmente pronunciando as coisas. Realmente é uma prática incrível, a prática da meditação. Fora isso, ela é consciencial porque dá consciência, flui a consciência dentro do templo que é o nosso corpo, onde nós vamos fazer a Eucaristia com a nossa essência, com o nosso Cristo interno, dentro do templo que é o nosso corpo. Esta é a verdadeira religião que vai nos ligar à nossa ideia criadora, ao Deus que existe dentro de cada um. E tudo isto proporcionando saúde física, saúde vital, as energias vitais ficam equilibradas, saúde emocional, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, e saúde mental, uma potencialidade mental incrível. Prática da meditação consciencial de Patanjali, que nós ensinamos nas escolas de iniciação e agora publicamente para você, está disponível sempre aos sábados, das 18h30 às 19h30 na Consciência Cósmica. Aguardo você, é a prática mais rápida, mais direta para o seu equilíbrio e para o despertar de dons, faculdades e potencialidades e o seu equilíbrio interior e exterior também. Prática da meditação consciencial imperdível, das 18h30 às 19h30. E na continuidade, o que teremos às 20 horas? Às 20 horas teremos uma palestra falando das oportunidades atuais de Aquário. Oportunidades atuais de Aquário. Então nós vivemos no processo da bolha. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o mundo? Com essa bolha financeira que ela está se espalhando, a coisa está ficando feia, aí vem uma decorrência de um monte de fatos internacionais que vão se repercutir no Brasil. Tudo isso a gente tem que chegar a uma realidade, não tem o que fugir, é o que está acontecendo no dia a dia. Em cima disso tudo, desse quadro tenebroso, nós vamos então peneirar as oportunidades atuais de Aquário para que você realmente possa direcionar a sua vida desde já para ter sucesso, amor, alegria, prosperidade e viver uma vida nunca vivida até então dentro de um novo impulso, dentro das próprias oportunidades de Aquário. A gente tem que sintonizar naquilo que realmente a gente deve. Então, o tema da palestra de amanhã, às 20 horas, oportunidades atuais de Aquário imperdível. Vamos falar de tudo que está acontecendo no momento, todas essas repercussões, o que vai ocorrer e também as chances da gente se sair bem e peneirar todas as oportunidades atuais de Aquário para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Né? Então, essas são as atividades no sábado, dia 22. E no domingo,
Dia 23, das 9 até meio-dia, teremos um workshop falando do hermetismo, né? Então, a gente vai fazer uma síntese falando de Hermésio Trismegisto, 3 vezes grande, que deu toda a filosofia do hermetismo, que abre as portas do ocultismo. Hermésio Trismegisto nada mais é do que o Tote dos egípcios, o deus Psicopompo, que levava ao encontro de Osíris e seus 14 pedaços, pós-mortem das múmias, e também corresponde ao Mercúrio dos romanos. Então, o hermetismo é o conhecimento que abre as portas dos poderes do conhecimento e da sabedoria de Deus. Vamos falar das leis herméticas, dos princípios herméticos, tudo isso no domingo, das 9 até as 12 horas. Então, aguardo você que não conhece, não entende, não sabe o que é ocultismo, no domingo você vai sair de lá como um verdadeiro conhecedor do hermetismo e dessa sabedoria de Hermésio Trismegisto, 3 vezes grande. Tá bom? Então, esses são os avisos que eu queria dar, não é? E aí, você já mandou e-mail para mim? Se você quiser receber CDs, quiser conversar comigo sobre os CDs, indicar CDs, o que acontece? Aí, qualquer dúvida que você tiver, como a gente tem uma conversa por e-mail, né? E também por carta, se você quiser, a gente pode dirimir dúvidas, mandar material auxiliar e tudo mais. Então, se você quiser os mesmos valores que a gente tem aí na Consciência Cósmica também, que eles estão disponíveis fisicamente na loja, e também via internet, Consciência Cósmica, você também pode adquirir diretamente comigo. Como é que você faz? Bom, eu não tenho computador, não uso computador, então mande uma cartinha, solicite informações para Caixa Postal 26.001, Caixa Postal 26001, CEP 05513970, 05513970, São Paulo, SP, Caixa Postal 26.001. Ou então por e-mail, né? Então mande um e-mail para cd@mistérios-revelados.com. É o nome desse programa, é só .com, hein? Então é mistérios, cd@mistérios-revelados.com. É o IF comum, né? Sem BR. Então, cd@mistérios-com, solicite informações. Pronto, eu já mando pelo correio e a gente vai conversando via e-mail, tá bom? A quantidade de e-mails é muito grande, houve um pequeno atraso, mas a gente está atualizando tudo isso. Você que já mandou ainda não teve resposta, e já está recebendo, com certeza, até domingo você recebe tudo, né? Porque a gente está atualizando isso. Esses são os avisos que eu queria dar. E o Tomás já abriu novamente o telefone 3016 1766 767 768 para atendermos mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É Roseli. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, professor, e senhora? Então, e a sua pergunta? Se eu falasse um pouquinho, assim, da fé, professor. Desculpa, eu não vi. Sobre a fé. Ah, fé? Então vamos lá. Você já nasceu uma vez, eu sempre perguntava para Deus o que era fé e um dia eu soube o que era. Eu consegui muitas coisas. Por que então? Então eu queria saber como é que ela se manifesta. Então, um grande abraço. Obrigada, Então, mas antes de falar da fé, eu fiquei devendo ainda aquela pergunta do Roberto, hoje estraçalhou, né? Nossa, ele perguntou tudo, falando sobre os sólidos geométricos, sobre a meditação de sólidos geométricos, né? Então, qual seria o sólido primordial, né? Então, a gente tem os brinquedos de Zagreu. Zagreu é o primeiro Dionísio, e o Dionísio nada mais é do que Baco. Baco é o deus da uva. Aí vem as bacanais, as orgias, as safadezas, que é um aspecto profano sobre um Deus da alegria, sobre um Deus da festa, sobre um Deus da felicidade, não é? Então são aspectos positivos de Baco e os aspectos negativos de Baco. E aí Zagreu, que representa o primeiro Baco, o primeiro Dionísio, que representa o Deus da alegria, o Deus da festa, o Deus da felicidade, que depois houve a deturpação profana através de um paganismo sem critérios, não do verdadeiro pagão, porque o verdadeiro pagão ele era mais religioso, né? O pagão não quer dizer que é ateu, o pagão quer dizer que ele tinha cultos primitivos, né? Ele era primitivo, mas não quer dizer que era ateu. Então os pagãos realmente tinham uma espiritualidade muito grande, essa é a grande realidade de toda a história. E os grandes cultos pagãos eram cultos às divindades, mas como as festas de Eleusis, as festas de Deméter, as festas de Baco, de Dionísio,
né? As festas saturninas ou saturnais. Então todas essas festas eram cultos pagãos, mas de alta espiritualidade, né? Existe essa essência. Então existe muito erro no contexto profano sobre pagão e ateu. Ateu é uma coisa, pagão é uma outra coisa. Pagão é aquele que não é católico, não é isso? Mas o fato de ser católico não quer dizer que ele não tem espiritualidade. O budista não é católico e tem espiritualidade, não é isso? Então isso não quer dizer nada. Mas a gente tem os sólidos de Zagreu, que são os brinquedos, que os titãs deram para ele ficar distraído e depois cortaram, né, em 14 pedaços. Isso é a mesma história de Osíris, cortado em 14 pedaços. Então o que a gente tem? A gente tem a esfera, que é uma figura que a gente deve meditar, porque o Sol é esférico, todas as estrelas são esféricas, a esfera representa o grande mistério, a luz é esférica, todo mundo diz que a luz é isso, é aquilo, mas tudo é esfera. Então, como é que algo que não é esférico não vai sair de uma esfera? Lógico, tudo sai. A forma canônica, primordial, arquetipal é esfera. O universo é esférico, tudo é esférico, isso é o que ensina o ocultismo, e a ciência ainda não chegou nesta realidade. E a esfera é o sólido geométrico que tem a menor superfície, com a menor superfície externa, ela tem o maior conteúdo. Por exemplo, se você fosse fabricar uma embalagem cujo externo fosse o menor possível e interno fosse o maior possível, que forma teria essa embalagem? Teria a forma esférica. Então é a menor superfície dentro do maior volume. Essa é a característica da esfera. Por isso que o universo é esférico. Por isso que a estrela é esférica. Por que o Sol tem toda essa potencialidade? Exatamente pelo poder da esfera. Então atrás da esfera nós temos o primeiro sólido da meditação. Então o maior de todos é a esfera. Depois da esfera, que é o espiritual, nós temos o material, que é o cubo. Então o cubo tem o formato quaternário, ele tem 6 lados e 12 arestas, então representa o 4, o 12 e o 6. Então ele representa todo o jogo evolutivo. Tanto é que o arcano 4 de Oswald Wirth, o rei do mundo, que é Júpiter, está sentado no cubo. Então o cubo realmente é o segundo elemento da meditação. O terceiro é o tetraedro, que são 4 triângulos. Então imagina um triângulo de base, triangular, tendo 3 lados triangulares. Então forma 4 triângulos, que dá essa figura chamada tetraedro. E tetraedro, em cada um dos triângulos, tem o nome de Deus, que representa o próprio tetragrâmaton. Então o tetragrâmaton é o quadrado, o cubo, o tetragrâmaton também é o tetraedro, o verdadeiro tetraedro, que são 4 triângulos. É como se fosse uma pirâmide de base, tendo 3 lados, e cada lado tendo 3 arestas, né? Então a gente tem o tetraedro. A outra figura que a gente tem é o octágono, onde a gente tem 2 pirâmides de 4 lados e a base quadrada. A outra figura é a pirâmide quadrada, a outra é o octaedro, que são 2 pirâmides justapostas, né? E aí a gente tem os sólidos, normalmente geométricos, os brinquedos desagreus para a meditação. Só para não deixar a sua pergunta em aberto, né, Roberto? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Agora vamos falar da fé da Roseli. Bom, a fé, existe uma fé que a gente chama interior espiritual e uma fé que a gente chama profana. Então vamos ver qual é o critério que os pastores têm dessas igrejas que tem programas na televisão, ficam diuturnamente aí atormentando aqueles que estão buscando uma verdadeira consciência e fanatizando aqueles que seguem esses mesmos pastores. Eles fazem um implante. Eles colocam o implante de uma fé. E essa fé, então, é aquilo que vai resolver problemas materiais. Se a gente olhar lá, ninguém está querendo resolver um problema diferente, não é? Um problema da humanidade, um problema evolutivo, um problema de pobreza, um problema de falta de ética, um problema de corrupção. Não é isso? O que eles estão fazendo? É resolver problema de relacionamento com o marido, com a mulher, é problema de emprego, é uma doença específica, é um mal específico, é um azar específico, é uma encrenca para o negócio, a coisa não vai bem no trabalho, não vai bem no comércio e assim por diante, não é? Então eles fazem implante de uma fé através de uma necessidade, de algo espiritual. Então a pessoa, ela sente uma necessidade de que precisa ter uma ajuda. Então ela aceita uma fé. Então faz implante dessa fé. Então você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar isso, você tem que aceitar aquilo, até que esse implante é feito. Então a pessoa recebe implante e aí aceitei Jesus, pronto, aceitei o implante. E aí então ela começa a viver daquele implante que representa
tábua de salvação da vida dela. E aí ela fica nesse implante, ela começa a sentir necessidade de voltar um segundo dia, de voltar um terceiro dia, aí passa uma semana, vai todo dia, ela fanatiza, fica louca por aquilo, ela fica na porta distribuindo panfletos, pronto, virou fanática, aí liga para um, liga para outro, todo mundo tem que entrar nisso, e com a lei da probabilidade a cada de 50% de um problema ter uma solução ou não ter solução, é 50%. Então, metade das pessoas vão ter solução dos seus problemas, e essas então vão fortalecer essa fé. Eu consegui, porque eu tive fé. Não, pela probabilidade, a probabilidade de você não dar certo e dar certo é 50%, de ter sucesso e sucesso é 50%. Então é muito grande, é 50%. E aqueles então que conseguem o sucesso vão promovendo essa fé, aí vem os espertalhões que vendem a fé, que vivem da fé, que usam a fé para negócios, e aí começa a crescer os movimentos religiosos, e aí está essa parafernália que está aí. Então essa é uma fé profana que a gente chama, é uma fé material. Agora ela é importante? Depende, por exemplo, se uma pessoa era bandida, se uma pessoa era desesperada, estava na beira do suicídio, uma pessoa estava desgraçada e de repente entra no movimento desse, que não é bom, mas ela levou de uma situação péssima para uma situação melhor, então funcionou, para ela tudo bem, nada contra. Mas não é uma fé consensual. Existe uma fé que ela é diferente, que é a fé espiritual. É uma fé que é uma certeza, é uma fé que é um determinismo, é uma fé que ela tem um poder incrível, que é uma fé criadora, que é a própria essência da fé. Não é essa fé profana que é utilizada para fins assim de implantes, podemos dizer, ou de tábuas de salvação das pessoas. Mas eu falo da verdadeira fé. É uma fé que é uma certeza dentro da pessoa, uma convicção total que representa a própria expressão da vontade de Deus. Então a fé superior, a fé espiritual, é a própria vontade de Deus manifestada dentro da pessoa. E esta fé então, ela não tem limite, é a fé da magia, é a fé da criação, é a fé do Criador, é a fé que realmente vence toda e qualquer barreira, mas infelizmente, como meros mortais, a gente não tem como garimpar, não tem como fazer com que esta fé brote no âmago do nosso ser para o nosso, e aflore para o nosso exterior. Mas o processo da autoespiritualidade, o processo da busca de Deus, as religiões falam para temer a Deus, para vender essa fé profana, mas o verdadeiro mandamento de Deus diz para amar a Deus sobre todas as coisas, nunca temer a Deus. E aí sim, eu vou despertar essa fé. É uma fé na vida, é uma fé na verdade, é uma fé na ética, é uma fé na justiça, é uma fé na moral, é uma fé nos princípios da criação, é uma fé no Criador que pastor nenhum, padre nenhum, igreja nenhuma consegue transmitir, mas é uma fé por determinação. E essa fé então remove montanhas, essa fé realiza milagres, essa fé realiza coisas fantásticas. Essa fé ela pode advir de uma fé material, de uma fé profana, através de um processo de religião, lógico que pode, mas é difícil, porque a pessoa fica cerceada pelas próprias barreiras das religiões, ela não ultrapassa, ela fica num patamar. Mas quando a gente busca Deus acima de qualquer religião, porque não existe religião superior à verdade, essa é a máxima teosófica. Então, quando eu ultrapasso a barreira da religião, aí eu chego nessa fé espiritual. E essa fé espiritual é a própria determinação de Deus, é a própria vontade. A gente chama esta fé de Atman. Atman é a força que vence tudo, é a força da criação, é a força que mantém o universo vibrando, é a força, Atman é a força que faz com que o Sol não pare de girar em torno dele, e girando em torno dele, fazer todo o sistema planetário girar em torno do próprio Sol, esse ser gigantesco, que representa 99,8% do sistema solar, 0,2% é o resto. E esse resto representa os planetas que a gente, a Terra e mais os outros planetas que a gente vive. Então veja, esta fé, essa determinação, Atman, é aquilo que faz com que o Sol não deixe de queimar. Então ninguém leva, não tem ultragás, não tem ninguém que vai levar gás no Sol, lenha no Sol, mas ele não para de queimar. Então ele tem uma vontade incrível, uma vontade de girar, que ninguém para, a Terra não para de girar em torno dela, porque ela tem o princípio da vontade dentro dela, que é essa fé universal que a gente chama de Atman. Então Atman é a fé ultérrima, é a fé máxima que podemos chegar. E esta Atman, ela representa uma supravontade,
A vontade, a supra-vontade, ela tem um nível menor que chama vontade férrea, vontade determinante. E a vontade é um aspecto muito forte, a vontade vence qualquer barreira. E a vontade, ela está acima do querer. Querer já é poder. Imagina a vontade, é muito superior ao querer, é infinitamente maior que o querer. A supra-vontade é infinitamente maior do que a vontade, do que a supra-vontade. A extrema vontade. E Atman, então, são infinitamente maiores as possibilidades de Atman. O desejo é praticamente oposto, é um querer fraco. Eu desejo isso, é muito fraco. Eu quero isso, querer é poder. A vontade, pela vontade, imprimo aquilo. Então, essa é a verdadeira fé. Então, o ocultismo visa despertar esta fé. Agora, as religiões, elas dão a fé material, a fé do curral, que a gente chama, que a própria religião cria dentro dos seus limites, que é um curralzinho. Então, é importante, lógico que é importante, mas tem a lei da probabilidade também, que ela atende 50%, 50% não atende. E agora, quanto que a fé, ela proporciona efeitos? É difícil dizer. O pastor vai dizer que não, a tua fé te salvou, não é? A probabilidade que salvou, não é? E lógico que a fé ajuda. Mas quando a gente ultrapassa os limites, realmente a gente desperta esta fé determinante, esta fé férrea, que a gente chama de querer superior, vontade superior, super vontade, hiper vontade, até que ela se transforme em Atman. Obrigado, Roseli, pela sua pergunta. Mas não temos mais tempo, né, de atender mais ninguém. Foram perguntas interessantes, tanto do Roberto, deu para falar dos sólidos geométricos, deu para falar sobre o sistema cabalístico, o sistema centenário, deu para falar do Sol, sobre essa grande realidade, deu para falar da fé, sobre um aspecto concepcional muito amplo, né? Então, quando a gente desperta essa fé, ela é fantástica. Ela realiza verdadeiros milagres. Ela cura doenças. Então, mas não é alguém que vai dar essa fé. A gente tem que despertar essa fé. É como, por exemplo, as operações espíritas. Mas tem que ter fé. Aquela fé, realmente, ela vai estacionar um processo, ela vai brigar. Ela não vai desmanchar uma coisa, mas ela estaciona, ela reverte, ela minimiza. E até desaparece mesmo, dependendo das coisas, dependendo dos fatos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar essa fé. A gente tem que, todo dia, toda hora, toda noite, antes de dormir, ao acordar, sempre que pode, buscar essa fé. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma brechinha. E a fé, ela vai surgir. E atrás da fé vem essa vontade de fé que muda todo o nosso estado de ser e faz as coisas acontecer exatamente como a nossa vontade determina. Então a vontade é a própria expressão da fé. E a fé é a própria expressão da vontade. Não da profana, eu falo da espiritual. Mas o nosso tempo voa, o nosso programa acabou. Eu estarei às 13 horas com o nosso programa Consciência e Revelações amanhã, das 15 até 18 horas, falando do tarô, mistérios do tarô maior, né, falando do arcano 6, na consciência cósmica. Depois nós teremos a meditação das 18h30 às 19h30, fantástico, imperdível, você tem que ir para o seu equilíbrio, despertar dons, faculdades. E às 20 horas, a palestra Oportunidade Atuais de Aquário. Fantástica também, dando todo o enfoque atual e como peneirar essas oportunidades para se sair bem. E no domingo, das 9 até o meio-dia, na Consciência Cósmica também, vamos falar, não é, sobre o hermetismo. Então vamos fazer workshop falando do hermetismo, os mistérios de Hermes do Trismegisto. Isso dá todas as bases do ocultismo em si. O telefone da Consciência Cósmica, anote aí, é o 32877022. 32877022. O site é conscienciacósmica.com.br. Ela fica na rua Alberto de Oliveira 70. Como é que chega lá? Estação Brigadeiro do metrô, sai da Paulista, desce a Brigadeiro, aí em direção ao Centro Velho, tem Imaculada Conceição e Oeste, né? Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, você entra segunda rua direita, primeira esquerda. São quarteirões curtos e a rua é sem saída, não tem como. Sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segunda rua direita, primeira esquerda, está lá a Consciência Cósmica. 32877022, né? E também o site conscienciacósmica.com.br. Então esses são os recados que eu queria dar. E na TV 24 horas, super8tv.com.br, 8 em número, programas inéditos à sua disposição. super8tv.com.br, né? Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, São Paulo SP, para CDs.
ou então via e-mail, cb@mistérios-revelados.com. Obrigado, Tomás. Obrigado a você, Roberto, a você, Roseli, que ligaram. Obrigado a você que tentou e não conseguiu. Agradeço o seu amor, o seu carinho, sua atenção, sua audiência. E continue. Rádio Mundial, FM 95.7, acreditando na vida.